Pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser um bom vídeo que, dependendo a decorrer dos próximos acontecimentos, a gente vai fazer semanalmente, todo final de domingo, fazendo um balanço semanal de como anda a pandemia em Manaus, basicamente, mas no Amazonas como um todo, dando ênfase à capital Manaus, que é onde a gente é a base de operação do Vocativo. E como também Manaus tem uma grande importância, porque foi a primeira cidade brasileira a entrar em colapso por conta da pandemia do coronavírus, e muita gente está observando, porque também foi a primeira a reabrir uma série de serviços, e agora é a que se vê de novo, diante de um aumento de casos, ou o que se acredita ser um aumento de casos, talvez seja interessante a gente fazer um balanço semanal, tipo um boletim, para que as pessoas entendam os números que a gente apresenta durante a semana, que é muito complicado, talvez para o leitor da própria cidade ou de outros estados, entender o que esses números significam. Por isso, inclusive, a gente colocou ao longo desses boletins, a gente vai colocar também gráficos com esses números mais importantes, os indicadores mais seguros, para a gente visualizar como é que anda a situação da pandemia no estado e na capital. Não adianta a gente colocar apenas um número, também não adianta colocar só o número e o gráfico, é preciso que a gente interprete isso, possa interpretar como anda a situação, o que anda acontecendo e a perspectiva que a gente tem para o futuro mais próximo. Tá? A gente, primeiro, é importante que a gente entenda, você que está me ouvindo, me entenda, que nós não acompanhamos a pandemia da forma como deveríamos acompanhar. O ideal seria, como qualquer outro lugar, qualquer outro país que conseguiu conter o avanço da doença, seja ele pobre ou rico, seria necessário fazer o quê? Testagem em massa, rastreamento de contatos, para que a gente soubesse quantas pessoas têm o vírus ativo, estão com o vírus agora, passando o vírus agora, para as outras pessoas, para que a gente pudesse isolar essas pessoas e o vírus pudesse parar de circular. Outra coisa que a gente não está fazendo é monitoramento de fronteira. O Amazonas ele tem um grande problema, que são além da fronteira de carro, você tem as fronteiras de barco, ou seja, você tem as viagens de barco pelo interior. Se você não fiscaliza essas rotas, por mais que você isole uma cidade, uma comunidade, qualquer pessoa pode levar o vírus a qualquer momento. E você pode ter um surto lá. Isso nós não estamos fazendo, nem na capital, nem no interior. Basicamente, o que o Amazonas está fazendo? Ele olha para dois indicadores: internações e óbitos nas últimas 24 horas, e sepultamentos. Se você vê um aumento nesses três índices, deduz-se que você tem um aumento de casos e você pode estar passando por uma segunda onda. Eu implico muito quanto a esse conceito de onda, porque o conceito de onda numa epidemia pressupõe que você baixe a curva de contágios, que você baixe o número de contágios diários. E para isso você precisa monitorar e fazer com que a circulação do vírus diminua. Nós no Amazonas nós nunca fizemos isso. Nós simplesmente tentamos impor algumas medidas de restrição de movimento, nunca chegou a ser um lockdown, nem perto de um lockdown. Nós fizemos, no máximo, alguma restrição de serviços não essenciais, mas isso não impediu as pessoas de circular e uma série de coisas, ou mesmo furar a quarentena para festa, reunião de família, essas coisas, nunca impediu. E nós sempre tivemos um isolamento social baixo, que foi aumentando à medida que os índices foram melhorando e fomos flexibilizando as coisas. Houve uma explosão de casos tão grande no começo, entre abril e maio, e depois uma queda tão rápida que se imaginou, se sustentou a tese de que nós poderíamos ter uma imunidade de rebanho. Esse conceito já tem sido contestado justamente por essa piora que a gente tem visto nas últimas semanas. A piora aconteceu há mais ou menos uns 20 dias. De 20 dias para cá, o número de internações aumentou muito. Muito, assim. Nós tínhamos uma média diária de 70 internados em UTI por dia, desde final de junho, mais ou menos.
E a gente vinha mantendo, hoje nós temos o quê? 315 pessoas internadas no total e uma faixa de 100, 110 internadas em UTI por dia. Ou seja, aumentou mais de um acréscimo de quase 40 pessoas por dia. Até o presente momento, nós não estamos vendo esse aumento se refletir no número de óbitos. Nós sempre tivemos uma média oficial diária de mortos de quê? 7, 8. Via de regra, a gente pode colocar uma média de 6 óbitos confirmados por dia. E uma faixa de sepultamentos em Manaus entre 40 e 42 sepultamentos diários, de média, desde o final do pico da pandemia, que foi no final de junho para cá. A gente tem visto um aumento de internações, sustentado já há mais de 20 dias, mas esse aumento ainda não se refletiu em óbitos. Pelo menos, se a gente observando nos óbitos diários confirmados, ou seja, você testou a pessoa, ou você tem um quadro clínico, o diagnóstico clínico da pessoa, que estaria com Covid, e ela morre. Então você coloca isso como mortos em 24 horas oficiais. Mas a gente sabe que a subnotificação, tanto de casos de óbitos, elas são pesadas, elas são muito grandes. Então a gente precisa observar sempre o sepultamento, que seriam as mortes em excesso, que chamam. E até aqui, os sepultamentos em Manaus, que é onde dá para... Por que é o melhor indicador em Manaus? Porque como nós não temos leitos de UTI no interior, as pessoas geralmente vêm para Manaus se tratar. E como elas vêm para Manaus, muitas acabam não sobrevivendo, elas acabam sendo sepultadas aqui mesmo. Então, até nisso, Manaus é um termômetro mais confiável, no sepultamento. E a gente não tem visto, até o presente momento, um aumento de sepultamentos em Manaus. Continua mais alto do que a média dos outros anos, isso é um fato, está maior do que, por exemplo, pré-pandemia, mas também não chega nem perto do que aconteceu em abril e maio, maio e junho, que foi um pico extraordinário. Foi um negócio assim que a gente nunca imaginou que aconteceria. Então, a situação no Amazonas e em Manaus, ela sempre foi séria. Nós nunca tivemos uma média diária de 100 casos. A gente sempre teve uma média diária de 700 casos confirmados. Seja por teste rápido ou teste PCR. O que significa que, ao longo dos meses, desde o começo da pandemia, as pessoas continuam se infectando em massa. Continuam se infectando, ainda que você não consiga rastrear o vírus ativo, o contato dessas pessoas com o vírus mostra que elas se infectaram ao longo dos meses e continua se infectando. A gente só está olhando o resultado do descontrole disso. E eu publiquei no último domingo passado, uma matéria sobre bolhas de proteção, que seria uma explicação mais plausível para o que está acontecendo, para o que está acontecendo no nosso estado. Na verdade, o Amazonas e Manaus não teve imunidade de rebanho em momento nenhum. O que existe é que há um modelo de epidemiologia de um grupo de pesquisadores, que está inclusive nessa matéria, que mostra que quando você tem um número de infectados e um número de pessoas se protegendo, seja por máscara, distanciamento e higiene das mãos, o vírus tem uma maior dificuldade para circular. É um equilíbrio muito frágil. E como as pessoas passaram a circular enlouquecidamente, se você olhar para Manaus hoje, você não vê uma pandemia, você vê algumas pessoas de máscara na rua. Nos shoppings você vê uma adesão muito grande às máscaras, por exemplo. É o único lugar onde você tem pessoas usando máscara em toda parte, que é no shopping. Fora esse lugar, na rua, em restaurantes, bares e qualquer outra localização, você vê, além de você ver muita gente circulando, você vê muita gente sem máscara. Então, assim, a gente teve um pico de mortes absurdo, isso provavelmente gerou uma grande bolha de proteção em vários pontos da cidade, porque você tem uma rotina diária. Então você está na sua casa, você vai para o trabalho, você vai para a academia, você visita a sua família, isso é uma rotina. À medida que as pessoas vão se infectando nesses grupos, o vírus tem maior dificuldade para circular no meio deles.
Então você acaba gerando a sensação de que a cidade toda está com a imunidade de rebanho, quando não é o caso. Você apenas tem grupos se protegendo nessa rotina onde muitos já foram infectados. O que acontece? À medida que você muda esses hábitos e recoloca, por exemplo, você começa a ir para bar, você começa a ir para balada, você começa a visitar vários outros parentes, você aglomera esses parentes na sua casa, vai de carro, vai de Uber, vai de ônibus, você começa a quebrar essa rotina, mais pessoas vão se infectando. E aí você tem um aumento de casos. E mostra que não tem imunidade de rebanho. Né? Por isso explicaria também por que hoje, ao contrário do pico do começo da pandemia, lá de maio, abril, junho, a maioria das pessoas que estão internadas em UTI hoje é da rede privada. Hoje, precisamente no Amazonas, em Manaus, que só é Manaus que tem leitos de UTI, você tem 96 pessoas internadas em UTI. São 53 na rede privada e 43 na pública. Isso é muito estranho, é muito curioso. Por quê? Porque no auge da pandemia, vamos dizer assim, no começo do primeiro pico da pandemia, no primeiro semestre, o que aconteceu? Quem tinha mais condição financeira para fazer o isolamento social, fez o isolamento social. Ficou em casa, pede coisas pelo delivery, não viaja, não encontra família, não sai para academia, não vai ao shopping, enfim. Mantém o isolamento social. A pessoa mais pobre, que não tem essa condição, se expõe onde? Ônibus, no trabalho, nas feiras, nos lugares onde ela precisa estar. Então, por isso você vê hoje mais gente de classe A e B infectada do que das outras classes. Porque aquelas pessoas passaram a ter a sensação de que já tinha acabado, estava tudo bem, e foram para a rua. E acabaram se infectando. Como o contágio continua acelerado, continua circulando nas camadas mais pobres, você tem um aumento do número de casos no total. Né? Mas é como eu disse, a gente tem que olhar para quê? Internações, óbitos e sepultamentos, porque infelizmente a testagem é fraquíssima. Se testa por RT-PCR, que é o teste teste molecular que detecta o vírus ativo, é ínfima no Amazonas. É ridículo, a gente não testou nem 1,5% da população até hoje por RT-PCR. A maioria é por teste rápido, o teste sorológico, que é um teste rápido também, né? Aliás, o teste rápido também é um teste sorológico. Então, a gente tem, de cada caso, número de casos diários, 95% são de testes sorológicos e 5% de testes RT-PCR. Ou seja, a gente só testa as pessoas que estão graves, as pessoas que têm sintomas, todos os sintomas de Covid e chegam à unidade de saúde em estado grave. Ou seja, a gente testa praticamente nada. A gente acaba observando o problema já no estágio avançado. A gente não consegue conter o problema, a gente vai enxugar gelo, essa é a realidade. Por isso que o Manaus já tem, por exemplo, o Amazonas como um todo já tem mais de 1.000 mortes por milhão de habitantes e cresce a cada dia. Muito mais mortes por milhão de habitantes, mais do que 1.000 mortes por milhão de habitantes já. O que eu não consigo imaginar, já em todos os meus levantamentos feitos, eu não vi nenhuma cidade no mundo com essa mortalidade. E mais do que isso, para você ver a quantidade, como o contágio no Amazonas é um negócio absurdo, o interior ele tem já tem mais de 60% dos casos. Ou seja, tem municípios do interior do Amazonas, Codajás, que tem 261 casos, Apuí tem 248, Maraquiri, eu já fui ao Maraquiri, é quase 200 quilômetros de Manaus, com barco e balsa e tudo. Tem 502 casos lá. Ou seja, se é isso que a gente está testando lá, ou seja, que a gente está conseguindo fazer teste rápido ou sorológico, ou RT-PCR, imagina quantos casos assintomáticos, leves, não passaram pelo radar do governo, pelo radar da vigilância, naquele local. Então, assim, a nossa situação no interior explica muito mais a nossa situação como um todo do que necessariamente a capital. Então, assim,
já é muito discutido o fato de nós termos imunidade de rebanho, mas que nós temos uma parcela significativa da população já infectada, isso não tem a menor dúvida. Porque se nos municípios afastados do interior, dias de barco, você já tem 100, 300, 500 casos, é porque já espalhou por lá por muita gente. Se já conseguiu chegar no radar da vigilância com toda essa dificuldade logística, é porque está muito espalhado. Então, assim, a situação atual do Amazonas, ela sempre foi séria. Ela ficou um pouco mais séria agora. Agora, se isso vai se confirmar no novo pico de casos, uma mortalidade igual a de abril, maio, eu não sei. Até o presente momento, a gente não está vendo esse aumento de internações se refletindo em aumento de óbitos. Como há um tempo de evolução da doença até a recuperação ou óbito, a gente precisa aguardar mais, pelo menos umas 2 semanas. Né? Lembrando que hoje, por você não ter um sistema em colapso, você tem uma condição de tratamento muito melhor. Hoje os médicos já sabem que uma série de medidas simples, como a pronação, anticoagulante, corticoide, essas coisas dão uma condição de sobrevida melhor para os pacientes. Então, talvez isso explique porque a mortalidade ainda não subiu. Você tem, por serem a maioria das pessoas internadas ser na rede privada, a condição de tratamento também é muito melhor. Então, isso talvez explique porque que não evolui tanto para óbito. Né? E, infelizmente, porque muitos suscetíveis já acabaram morrendo, já, infelizmente. Né? Então, talvez isso também explique isso. Então, é por isso que eu acho muito complexo falar em segunda onda. Porque o Amazonas nunca saiu da primeira. O Amazonas sempre teve, assim como o resto do Brasil, o Amazonas sempre tem pelo menos 700 casos por dia. Às vezes já tivemos picos de 2.300, 2.700. Mas todo dia a gente tem 600, 700, 800. No final de semana que baixa porque o processamento do teste é menor. Mas, no geral, eu diria que a situação atual é essa. Ela piorou um pouco. Né? Como a manauara, eu até acho surpreendente que tenha piorado, demorado a piorar e piorado tão pouco, porque você visitando Manaus é praticamente... Eu costumo brincar com as pessoas dizendo assim, aqui não tem novo normal, aqui é o velho normal com máscara, com meia dúzia de pessoas usando máscara. De resto, está tudo normal aqui. Está literalmente tudo. As pessoas estão fazendo casamentos, estão fazendo eventos em lugar fechado. Quer dizer, a medida de prevenção, né, desculpa, ela é muito pouca. É baixíssima. Então eu diria que é surpreendentemente baixa essa piora. Mas é aquela história, como a gente não está acompanhando como deveriam os casos, a gente tem sempre que olhar para o retrovisor, tem sempre que olhar quando a situação já saiu do controle para tentar fazer alguma coisa. Né? Mesmo essa medida de 2 semanas atrás do governador suspender bares, isso foi para inglês ver, na verdade, foi pura burocracia. Porque se você andar em vários pontos da cidade, os bares passaram, quem tem o alvará para funcionar como restaurante, funciona como bar e restaurante. O que improviso não quer dizer nada, ou seja, ele continua, a exposição das pessoas continua acontecendo. E com as eleições, agora o corpo a corpo dos candidatos e convenções, essas coisas todas, você tem mais um motivo para aglomeração. Então, mais um problema para a saúde pública. Mas é como eu disse, muitas pessoas no estado já se infectaram. Muitas pessoas. Nosso nível aquela pesquisa da USP, que falava entre 44% e 66%, realmente não deve fugir daquilo ali. Porque, pelo que a gente viu nos primeiros meses da pandemia, e a como as pessoas estão se expondo agora, o fato desse aumento ter acontecido é até surpreendente. Ter aumentado tão pouco as internações é até surpreendente, porque imaginava-se que nós teríamos um outro surto aqui. Então, muita gente está olhando para Manaus com essa expectativa, eu diria isso. Piorou um pouco mais, mas não como a gente viu em abril.
E vamos esperar para ver as próximas semanas se isso evolui para algo ainda pior ou se volta ao estágio ruim de antes. Né? Só um parágrafo. O pessoal me pergunta muito sobre reinfecção. Olha, gente, pelo que a gente não testa nem a primeira direito. A gente mal está testando a primeira infecção, que dirá a segunda. Então é muito improvável que mesmo que elas estejam acontecendo, elas estão. Né? Se existem outras, se a gente está vendo em todas as partes do mundo, aqui existe também. Né? Aliás, aqui, o primeiro caso que falaram, suspeito, foi inclusive do secretário de saúde de Parintins. A gente não sabe se aquilo foi uma reinfecção, não sei, né? Mas claro que elas estão acontecendo agora. A gente só não está acompanhando. Né? Agora, pelo que a gente está observando, e todos os contatos que eu tenho tido com a FVS, a resposta é a mesma? Não temos nenhum relato. É porque a gente não está testando, mesmo se conseguir testar RT-PCR a mesma pessoa 2 vezes, é muito improvável que você faça o sequenciamento genético para comprovar e relatar esse caso. Mas assim, o mais provável é que sejam as pessoas que ainda estão suscetíveis à primeira vez. Porque, embora o contágio da cidade, do Amazonas, tenha sido muito grande, a gente tenha 40, vamos dizer assim, vamos ficar no meio termo, entre 44% e 66%, vamos colocar 50%. Vamos chutar que 50% da população do Amazonas está suscetível. Foi infectada da primeira vez. E ainda esteja protegida, vamos chutar. Não estão, mas se estivesse 50% da população protegida, ainda tem 50% para se infectar. E como a população se expõe translocadamente na rua, tem uma rotina literalmente igual à da pré-pandemia, você vai ter aumento de casos, porque as pessoas suscetíveis continuam sendo expostas. Então, eu acho que o problema nesse momento não é a reinfecção. Pelo que eu estou acompanhando com as autoridades da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, esse não é o problema ainda. O problema ainda é os que estão suscetíveis à primeira infecção. Por isso a gente continua tendo aumento de casos. Se isso for... Até porque, com a exposição das pessoas que a gente está vendo, se fossem os primeiros infectados que tivessem se reinfectando, a gente teria o triplo de casos que a gente tem. A gente teria o triplo de casos de abril, por exemplo. Porque você tem expostos hoje os que pegaram a primeira vez e os que não pegaram. Então, a gente estaria vendo o triplo de casos, o triplo de óbitos, o triplo de internações, e ainda não é o caso. Se isso vai ser daqui a algum tempo, à medida que essa imunidade for caindo, essa proteção for caindo, não sei. Isso é o caso para ser observado, continuar sendo observado. Mas neste momento, segundo as autoridades do Estado, não é a reinfecção o nosso problema. O problema epidemiológico ainda são os que são suscetíveis à primeira vez. Beleza? Então, fiquem de olho no Vocativo, que a gente está fazendo uma cobertura desde o primeiro caso aqui no Manaus e, consequentemente, no Amazonas. Temos mais material sobre essa doença que vai ser publicado ao longo desse tempo, porque tem outras pautas a caminho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aqui nos comentários ou pelo site. É isso, tenham uma boa semana, um forte abraço e até a próxima.